cada prisão antiga, em cada cela esquecida pelo tempo, existe uma lenda que desafia a própria ideia de morte. O que acontece nos últimos momentos de um homem condenado? Existe realmente uma fuga para a alma? Ou ela está condenada a viver a dor e o medo eternamente? Prepare-se, porque hoje vamos explorar uma história onde o sofrimento não tem fim, onde a morte é apenas o começo. E o que se segue é mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Você tem coragem de enfrentar o eco da morte? No silêncio das prisões antigas, onde o eco das correntes ainda ressoa pelos corredores frios, existem lendas que falam sobre os últimos momentos de vida de um homem condenado. São momentos que, embora pareçam breves, marcam uma eternidade na alma. Cada segundo antes da execução parece se esticar, como se o tempo decidisse prender os condenados em um limbo, onde nem a morte os pode libertar. Os condenados, com seus olhos fixos no vazio, aguardam com uma mistura de resignação e medo. Mas o que muitos não sabem é que nesses momentos finais, uma presença estranha e insidiosa costuma se manifestar. Alguns afirmam ouvir sussurros no ar, outros sentem uma sombra ao observar seus últimos passos. Não são os guardas, nem os outros prisioneiros. É algo mais, algo que não pertence a este mundo. Na noite em que Jonas foi levado à câmara de execução, algo indescritível pairava sobre ele. Ele sentia, embora não fosse capaz de nomear, a sensação de estar sendo observado por algo muito além do que os olhos humanos podem compreender. Era como se a morte, em sua forma mais pura, não fosse o fim, mas o começo de um caminho tortuoso, onde a alma se perdia e o medo tomava forma. O último suspiro de um condenado, o último respiro de quem é forçado a encarar sua própria mortalidade, muitas vezes é o início de algo muito mais sombrio. Um suspiro que ecoa não apenas nas paredes frias da prisão, mas na própria essência do ser. E esse eco, se ouvirmos atentamente, pode nos levar a um lugar onde os vivos não devem pisar. Jonas caminhava pelos corredores da prisão com os passos pesados, ecoando nas paredes de pedra. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior, como se o destino o estivesse arrastando. Seus olhos estavam fixos no chão, mas ele podia sentir os olhares penetrantes dos guardas, cada um observando-o com um misto de indiferença e curiosidade. Ali, naquele lugar sombrio, ele não era mais um homem, mas apenas uma sentença prestes a ser cumprida. Ele sabia que sua morte era iminente. Acusado injustamente de um crime que não cometera, ele estava prestes a pagar com sua vida por algo que nunca fez. O sistema havia falhado e ninguém parecia disposto a ouvir sua versão. Seus últimos dias haviam sido uma sucessão de momentos de desespero, mas também de resignação. Já não sentia medo. Havia algo mais agora, uma sensação de déjà vu, como se tivesse caminhado por aquele caminho antes, como se a morte já o esperasse, pronta para tomar sua alma. O destino o levou até a pequena sala, fria e impessoal, onde aguardava sua execução. No centro, uma cadeira de metal e correias de couro aguardavam o corpo que logo estaria ali, preso e vulnerável. Antes que fosse amarrado, Jonas pediu um último desejo. Era algo simples, quase infantil. Mas ele sentia que precisava disso para enfrentar o que estava por vir. Uma vela, apenas uma vela acesa, ele pediu em voz baixa, quase como se estivesse falando para si mesmo. Os guardas, estranhamente, concordaram. Talvez pela compaixão de um homem prestes a morrer, ou pela curiosidade sobre o que mais ele poderia pedir. A vela foi acesa e colocada em um canto da sala, sua chama tremendo com a leve brisa que entrava pela janela estreita. Mas assim que a luz da vela iluminou a sala, uma sensação estranha tomou conta de Jonas. Era uma pressão crescente, como se o ar estivesse se tornando mais denso, mais carregado. Ele tentou desviar os olhos da vela, mas algo o impelia a olhar fixamente para a chama. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo estava acontecendo, algo que ia além da sua compreensão. Uma presença parecia estar se formando na penumbra, tão palpável quanto a própria luz da vela. Algo estava prestes a acontecer, e Jonas sabia que não poderia voltar atrás. Os minutos se arrastavam, e Jonas sentia o peso da morte se aproximando como uma sombra iminente. O som dos passos dos guardas,
agora distantes, havia cessado, e a sala estava em um silêncio opressor. Só o crepitar da vela quebrava a quietude, mas até mesmo aquele som parecia abafado, como se o próprio ar estivesse pressionando contra os seus ouvidos. Jonas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A pressão aumentava, e ele sentia como se a própria sala estivesse se fechando ao seu redor. A vela, que antes parecia uma simples chama de conforto, agora parecia ser a única fonte de luz em um mar de escuridão. A pequena chama tremia, como se estivesse sendo puxada para dentro da própria sala. Seu brilho, uma luz fraca, não conseguia dissipar a escuridão crescente. E então, no canto da sala, algo começou a se mover. Inicialmente, era uma forma indefinida, uma mancha na escuridão, mas logo ganhou contornos, algo que Jonas reconheceu, embora não soubesse como. Seus olhos, agora arregalados, tentaram focar na figura, mas a sombra parecia sempre se distorcer, como se não fosse algo completamente sólido. A presença se aproximou com um movimento lento, mas inevitável. Jonas tentou se mexer, mas seus braços estavam presos à cadeira. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou, um som abafado e quase inexistente, como se o ar em seus pulmões tivesse sido roubado. A figura estava diante dele agora, e os olhos que brilhavam em um tom âmbar, refletindo a luz da vela, fixaram-se nos seus com uma intensidade que o fez tremer. "Você está tão perto." A voz ecoou na mente de Jonas, fria e distorcida, como se as palavras não viessem de uma boca, mas de algo muito mais antigo e profundo. A sala parecia ter se tornado um túnel, e Jonas estava sendo puxado para dentro dele, como se a sombra quisesse consumir sua alma. A presença não falou mais. Em vez disso, ela se aproximou mais ainda, quase tocando sua pele, e Jonas sentiu a temperatura da sala cair drasticamente. Seu coração acelerava e ele mal conseguia respirar. A sensação de sufocamento era terrível, mas o pior estava por vir. Ele podia sentir que a morte não seria o fim. Algo muito mais profundo o aguardava, algo que ele não estava preparado para enfrentar. O som da porta se fechando ecoou como um golpe final. Jonas estava sozinho, imerso em um silêncio absoluto, mas o peso de sua condenação parecia pesado demais para ser ignorado. Seus olhos estavam fixos na figura sombria que o observava, com seus olhos penetrantes, refletindo o medo que agora tomava conta de seu corpo. Mas apesar da presença estranha e opressiva ao seu redor, Jonas sabia que a execução estava prestes a acontecer. A lâmina, fria e afiada, estava apenas a alguns metros de sua garganta. Ou, no caso de uma injeção letal, o veneno mortal logo começaria a se infiltrar em suas veias. Mas o que Jonas não sabia era que sua morte não seria um alívio. Não seria um fim, como ele imaginava. Não. Era apenas uma transição, e ele logo entenderia isso da forma mais dolorosa possível. A execução se iniciou, e uma dor imensa invadiu seu corpo, como se cada fibra de sua carne estivesse sendo dilacerada. Mas não era só dor física. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo, puxada para um abismo desconhecido. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. O som de sua própria voz parecia ter sido cortado, como se o ar ao seu redor estivesse absorvendo todos os seus sons. Ele estava sendo levado para um lugar onde as leis do tempo e do espaço não faziam sentido. A dor não passava. A lâmina havia tocado sua pele, mas ao invés de sua vida se esvair como um simples sopro, Jonas sentiu algo muito pior. O tempo não avançava. Ele estava em um limbo. O veneno que deveria trazê-lo para a morte agora parecia apenas aumentar a dor. Sua mente, em um torvelinho, girava, tentando entender o que estava acontecendo. Ele deveria estar morto, mas não estava. Ele sentia-se preso, como se sua carne estivesse sendo corroída de dentro para fora. Mas sua alma continuava a se mover, incapaz de escapar. E então, a presença sombria apareceu novamente, flutuando na escuridão, observando-o com seus olhos brilhantes. Jonas, em agonia, tentou desviar o olhar, mas algo o impelia a fixá-lo. Ele não podia escapar. A sensação de sufocamento, de perda de controle, de estar se afogando em sua própria dor, só aumentava. Não havia fim para aquilo. A dor era interminável, mas o que mais o aterrorizava
era a compreensão de que ele não estava mais no mundo dos vivos. Os segundos pareciam eternos, e ele não conseguia distinguir entre os momentos da sua execução e o que estava acontecendo agora. Ele estava preso em um ciclo de sofrimento contínuo, revivendo a dor de sua morte em uma espiral infinita. A presença sombria, por sua vez, parecia se alimentar do medo e da agonia que emanavam dele, crescendo a cada suspiro falho, a cada batimento de seu coração ainda pulsante, mas que, de alguma forma, não podia mais ser considerado vida. Jonas queria gritar, queria pedir por ajuda, mas nada vinha. O desespero tomou conta dele. Ele sentiu que, embora seu corpo estivesse morto, sua alma estava ainda mais viva do que nunca, experimentando a tortura que jamais imaginara ser possível. Ele estava preso em um ciclo que nunca teria fim. Jonas, embora já sem corpo, não conseguia compreender onde estava. O sofrimento físico havia cessado, mas a sensação de vazio era pior do que qualquer dor. Ele estava em uma escuridão densa e impenetrável, onde as sombras se moviam ao seu redor como serpentes, sempre próximas, mas nunca revelando sua verdadeira forma. Algo o puxava para dentro dessa escuridão, algo irresistível, como se o próprio abismo estivesse esperando por ele, desejando engolir sua alma. O que aconteceu com a morte? Onde estava o fim que ele tanto temia? Jonas não sabia mais. Ele apenas flutuava, preso em uma realidade distorcida, onde tempo e espaço não existiam mais. Ele tentava se mover, mas parecia que a própria escuridão o retinha, como se o abismo tivesse consciência de sua presença e não o deixasse partir. A presença sombria ainda estava ali, ao seu lado, mas agora ela parecia mais distante, mais calma, como se estivesse apenas observando sua agonia. Jonas tentou falar, mas sua voz não saía. Tentou clamar por algo, por qualquer coisa que o libertasse dessa prisão sem fim. Mas tudo o que ouviu foi o eco de suas próprias palavras, sem sentido, sem resposta. Foi então que a escuridão ao seu redor começou a mudar. Pequenas fendas de luz começaram a surgir, como se algo estivesse tentando penetrar aquela escuridão opressiva. Jonas não sabia se eram sinais de esperança ou apenas mais uma ilusão cruel. Mas mesmo assim, ele seguiu as fendas, flutuando, sem direção. Algo o empurrava para frente, como se estivesse sendo guiado por algo além da compreensão humana. À medida que se aproximava da luz, a sensação de frio se intensificava. Não era um frio físico, mas algo muito mais profundo. Era como se a luz estivesse queimando sua alma, forçando-o a confrontar os piores aspectos de sua vida, seus erros, seus pecados. A cada passo, ele sentia a dor do arrependimento, como se fosse uma chama abrasadora que se alimentava de seus remorsos. A presença sombria, que antes o observava, agora se aproximava mais uma vez. Mas agora, Jonas percebeu. Ela não estava ali para guiar, mas para reclamar o que era dela. O abismo não queria sua morte. Ele queria sua alma. E com uma força que Jonas não podia resistir, ele foi puxado de volta para a escuridão, como se fosse um espectro, uma alma condenada a vagar pela eternidade sem paz. Jonas estava preso, mas não fisicamente. Ele não sentia mais o peso de seu corpo, nem as correntes que o prendiam. No entanto, ele sabia que estava aprisionado de uma maneira muito mais aterradora. Sua alma estava condenada a vagar para sempre, sem alívio, sem escape. A escuridão o envolvia completamente. Não mais como um local, mas como uma presença viva, algo que o consumia a cada respiração falha, a cada pensamento de desespero. O abismo, agora uma prisão eterna, não tinha paredes, nem teto, nem chão. Era uma existência sem fim, onde Jonas era nada mais do que um eco perdido, um resíduo do que um dia fora humano. A presença sombria que o havia guiado até ali, agora não se mostrava mais, mas ele sentia sua vigilância constante, uma força que observava, esperando que ele se perdesse ainda mais na dor do arrependimento e na solidão eterna. O que restava de Jonas, se é que ainda restava algo, tentava entender o que acontecera. Ele sabia que havia morrido, que sua execução fora o fim de sua vida na terra. Mas esse fim não significava liberdade.
Ele estava aprisionado em um ciclo interminável de sofrimento, sem a esperança de um julgamento, sem a promessa de uma segunda chance. Cada respiração que ele tentava tomar, cada lembrança que surgia, parecia ser engolida pela escuridão que o cercava. Ele não sabia há quanto tempo estava ali. O tempo naquele lugar não fazia sentido. A cada minuto, a sensação de solidão aumentava. O desespero era absoluto, como se não houvesse mais nada além de sua própria miséria. Ele se perguntava então se aquele era o verdadeiro castigo: ser esquecido, ser consumido pela escuridão, até que sua própria essência se desintegrasse, sem nunca mais encontrar a paz. A única coisa que restava era o som do seu próprio suspiro, a lembrança distante de um homem que havia sido alguém, mas que agora não passava de uma sombra. A prisão eterna não estava em um lugar físico. Ela estava dentro dele, na sua própria alma. E naquele último suspiro, Jonas compreendeu a verdade. Ele não seria esquecido. Ele nunca poderia ser esquecido. Porque no final, o último suspiro de um condenado não é o fim. Ele é o começo de algo muito pior, uma eternidade de sofrimento, onde não existe a esperança, apenas a escuridão.